Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias e informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo, que ganhou alguns dias de folga neste período de data FIFA. O pessoal do Sport Center, inclusive, fez uma votação sobre os melhores e os piores em relação ao Mengão na Premier League. Vamos conferir agora como ficou o resultado final desta votação. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar juntos. De Flamengo, enfim, o Flamengo campeão carioca, campeão da Supercopa em 2025, de olho aí em muitas competições nessa temporada, a companhia tá de folga. Sexta, sábado e domingo, Felipe Luiz deu 3 dias para a rapaziada aí descansar, parte física, parte mental também. A temporada vai ser muito puxada, já está sendo, mas agora vai entrar naquele período bem mais puxado ainda. Então, de fato, vão ser 3 dias de descanso. Ao mesmo passo, a diretoria segue ali na busca por ajustar, fazer aquele ajuste fino no elenco e passa pelo Jorginho. Como eu disse, aquele festival que acontece, o Jorginho Rio, que está acontecendo aqui, o Jorginho está pelas ruas da cidade aí, enfim, levando a sua mulher europeia, está curtindo aí o Rio de Janeiro, observando, tentando ver, de repente, possíveis locações aí para morar, sentir o clima da cidade, como é que está sendo. As redes sociais da mulher dele estão sendo invadidas por rubro-negros, e ele pode até, quem sabe, fazer uma visita ao CT, ao Ninho do Urubu, conhecer a estrutura, para já conversar, ter um tete-a-tete mais próximo ali, Boto, Felipe Luiz, e aí o Flamengo tentar fazer os últimos ajustes com o Jorginho. O contrato dele com o Arsenal vai até o fim de junho, e aí no fim de junho o Flamengo teria que contar com o jogador no início de junho para a disputa do Mundial. Tem uma questão de bônus que ele receberia se ficasse até o fim do contrato com o Arsenal. Então são ajustes ali financeiros que as partes têm que fazer, mas o Flamengo sabe que tem que ter paciência. Em relação a Gerson, o Gerson recebeu uma proposta considerada muito vantajosa pelo Flamengo, salário top do elenco, também estendeu o vínculo que vai até 2027, até 2030, mas por parte do jogador a questão ali é que eles desejam um pouquinho mais. O Flamengo não acena neste momento em levantar um pouco mais esta proposta. Ontem houve reunião aqui no Conselho Deliberativo do Flamengo, uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do Flamengo. Ele falou sobre os temas e falou: vocês que têm fé, falando para os conselheiros ali, torçam para a mulher do Jorginho gostar aí do Rio de Janeiro, da Dias Ferreira, que é uma rua famosa aqui do Leblon, e também disse: o atleta Gerson gostou da proposta, o atleta Marcão parece que não. Então, falando ali sobre essas questões, essas renovações ali, o BAP também disse que a previsão é de receita recorde de 1,5 bilhão de reais. Fez algumas... o Flamengo enxugou de algumas maneiras ali o que poderia fazer, recebeu a previsão de 3 milhões e 300 mil reais no caixa ali que tinha, depois enxugou quando foi eleito, aí ficou com 70 milhões e disse que vai cobrar. Todo mundo que estiver devendo o Flamengo vai colocar o nome mesmo na mídia de quem estiver devendo o Flamengo, fazendo alusão aí ao caso Thiago Maia, Internacional, alguns clubes portugueses que estão devendo. O Flamengo já acionou a FIFA. Por último, Bruno e Mari, notícia de última hora aí que chegou: a FIFA excluiu o León, clube mexicano, do Mundial de Clubes, Grupo D, que está ali junto com o Flamengo, o Esperance e também o Chelsea, porque o León pertence ao mesmo dono do Pachuca, clube mexicano. Isso não é permitido pela FIFA. Depois de uma análise, o León foi excluído da competição. Vamos ver quem vai entrar no lugar. Por questões de ranking, poderia ser, por exemplo, o América do México, mas isso tudo ainda deve descampar para a batalha jurídica. O León disse que, se for mesmo confirmada essa exclusão assim em última instância, ele vai batalhar em outros tribunais também para disputar esse Mundial de Clubes. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. É esse o pacotinho aqui, sem patinete. Mas não vai embora não, hein, Pedro? Não vai embora, Tem uma tá? sugestão de um time pro lugar do Leão. Eu tenho uma também. Posso falar? Pode. Galo. Só jogando assim, só pra ver se... Mas se- sob qual argumento? Leão, Galo. Porque fica Sob qual argumento? Vamos ver se você me convence. É porque a gente tá na categoria nomes que também são animais. É. E na categoria que você coloca também um incremento de
rivalidades, enfim, grandes personagens. O Hulk é uma figura internacional. Desde do Flamengo em 2014, porque o Leão ganhou do Flamengo em 2014 na Libertadores e o Galo, se eu não estou enganado, ganhou do Flamengo na Copa do Brasil em 2014. Aí, ó. Pronto, te ajudei. E aí, qual que é o seu argumento? Corinthians. Foi o último time da América a vencer o Mundial. Pode ser também. Viu? Ele é muito maneirinho, Mas... Não, prefiro não. A gente simplesmente ignorou. A Ivana fez toda a tela. Esse papo, né? CONCACAF, assim, não. Reunião dos caras. Corinthians Dá uma fácil, sugestão. Mundial ali, deixa e É tá muito tudo bem. maneiro, cara. Na moral. Dá uma sugestão pra alguém. Olha lá, ó, a nossa Ivana, editora-chefe tão linda, perfeita, fez e separou dados pra gente. A gente ignorou, olha só. Flamengo com Felipe Luiz, porque a gente vai retomar também a palavra do Boto, tá? Falando de jogar na Premier League, enfim. Agora também com o gancho de Super Mundial, que tudo será tirado a limpo. 27 jogos, o Liverpool com 29 e o Arsenal com 29. O aproveitamento do Felipe Luiz é maior do que, por exemplo, dos Gunners. Só pra gente irritar o João Castelo Branco também, que já estará conosco. Porque é cada um, claro, dentro do seu universo. Né? Exato. Isso. Cada um com um adversário diferente, mas a gente tem valorizado muito esse início do Felipe Luiz, não só no campeonato estadual, né? Mas são números ali que contam com decisão de Copa do Brasil, né, Donk? Exato. Tem valor aí. Lógico, cada um no seu contexto, mas não diminui nada o trabalho. Você está falando de um técnico que tem uma derrota e 3 títulos. E assim, um trabalho que só tem evoluído, de um time ainda com muitos desfalques num primeiro momento e ele sabendo contornar. É o grande time do continente na atualidade. Do continente? Para mim, sim. Do continente Tô pensando aqui, o continente Não, aqui. é porque, tudo bem, seria o Botafogo, mas é que o Botafogo perdeu essas peças O todas. Botafogo vai começar a temporada Vai começar agora. O Botafogo vai começar a temporada agora e o Flamengo continua, né, o que terminou no ano passado com o Felipe Luiz, que mudou exatamente com a conquista da Copa do Brasil e depois na reta final ali do Campeonato Brasileiro. E aí, na sequência, ainda veio agora a Supercopa e o Carioca. Faz sentido. Pelo enfraquecimento do Botafogo, nesse momento, o Flamengo ser o mais forte aí do Brasil e talvez do continente mesmo. Mas aí a gente pode elevar essa conversa, como o José Boto fez. Vamos lá. O dirigente do Flamengo deu uma entrevista ao Porque tem o seguinte, ó. Peraí, o Galo foi vice-campeão da Libertadores e tá mais forte do que tava no passado. Sim, mas é que aí... porque um a gente sabe o final da história e o outro a gente tem o início da história. Aquele Galo conseguiu chegar a uma final de Libertadores, esse a gente não tem. Mas concordo com você, Bruno. Genial essa analogia. Perfeito. José Boto, ele entrou nessa nossa conversa, que na verdade é o que motiva toda a nossa conversa, né? Falar sobre o Flamengo não ser apenas o time mais forte do continente, mas talvez um dos mais fortes do mundo. Somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo. Para mim o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Ouvimos, então, o Boto, né, falando sobre exatamente a situação que a gente falou, né, Bruno? Isso. De melhor do que alguns times do planeta, e aí depois levando também para a conversa da Premier League. Então, o João Castelo Branco está conosco, o Pedro Henrique Torre também, tá? É claro, além dos nossos comentaristas que são especialistas na Premier League, mas o senhor Premier League é o João Castelo... Sir Premier League é o João Castelo Branco. Ô, João, até uma questão que eu tenho, assim... eu sei que aí não deve ter repercutido, claro, essa declaração. Mas os ingleses, eles já falam do Super Mundial, porque o Chelsea, por exemplo, vai ser adversário do Flamengo. Aí essa competição já é falada ou ainda não? Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo bem? Não, aqui não vejo praticamente nada a respeito do Mundial. Uma outra coisa, às vezes, em alguma coletiva de imprensa... Temos o Manchester City e o Chelsea, né, os dois clubes ingleses envolvidos. Mas mais perguntas assim, em relação à quantidade de jogos na temporada, se eles vão chegar no final da temporada já muito desgastados, como é que vai ser isso tudo, porque é um Mundial muito maior. Mas assim, sem muita coisa. Mas eu acho que haverá mais atenção do que normal, sim, para esse Mundial um pouco diferente. E uma boa oportunidade, né, para comparar aí o Flamengo que vai estar no grupo do Chelsea, para ver se essa fala do Boto tem fundamento ou não. Algo que a gente vai discutir agora aqui, né? Sim, mas também essa fala não vai ser exatamente o passar a limpo, quer dizer, o Super Mundial, porque o Boto não fala que é melhor que 100%
dos times da Premier League. Ele fala ali 70, então talvez o Chelsea pode estar nos 30 melhores. 30. É verdade, é o que a gente vai ver agora. Isso. Cadê o Pedro Henrique Torre? Eu nunca tive tanto medo na minha vida de um touch como eu tô com esse. Tá aqui, ó. Pedro tá ali, ó. Cadê? No canto ali, ó. Tá ali, presente também. Vai começar por ele, os Então votos? temos de um lado, Sir Inglaterra, Senhor Rio de Janeiro. Sei. Tá? E se a gente pusesse os dois num ringue? O Pedro Henrique Torre e o João Castelo Branco? Eu voto no João. Eu tô de mal do Pedro Henrique Torre. Que isso? Vamos lá. Tá. O que vocês estão aprontando aí? Não, é o seguinte, ó. Que medo, então, cara. a gente tem aqui os 20 times da Premier League, e aí o Donk, o Jailson, o Pedro pode votar também, por favor, e o João, tá? Se esse time joga melhor ou pior do que o Flamengo. Tá bom, Mário? Você tá com medo do quê? Não, nada. A gente simplesmente está falando sobre Flamengo, equipes europeias e elegendo quem é melhor e pior. Hoje é um dia muito tranquilo na minha vida. Sim, mas foi o Boto que falou, ué. Por Vamos lá, exemplo... que o Arsenal. Não, o Flamengo não é melhor Não. que o Arsenal. Não é melhor que o Arsenal. Esse eu vou falar pro João. João, você tá satisfeito com o futebol do Arsenal? Satisfeito não, mas eu acho que nesse momento é melhor do que o Flamengo. Tá bom. Clicou aí? Então vai. Você também acha, né, Pedro? Ou não? Você acha que o Flamengo é melhor? Não, Arsenal, pelo amor de Deus. Olha, o outro puxou uma sardinha enorme pra ele aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então Arsenal. vai. Tá em ordem alfabética aqui. Bournemouth. Não, Aston Villa. Ah, desculpa, Aston Villa, é. Pra mim, o Aston Villa é melhor que o Flamengo. Também acho. O Aston Villa é melhor do que o Sim, Flamengo? sim. É? O momento é muito bom a temporada, fazendo uma grande Champions, né? trabalho do Unai Emery já de algumas temporadas. Tá bom. Bournemouth. Eles não votam? Eles... Ah, mas tem uns que a gente já vai acelerando. Vou lá? É. Tá bom. Bournemouth, eu tinha colocado empate. E o Empate? Bournemouth? É, Empate tá vetado, né? Tá. mas empate melhor tá ou pior? vetado. Só vi um sai do muro aqui. Não, calma, mulher. Eu, hein? Qualquer coisa, pior, o João- pior. É pior? Sim. O Bournemouth Pior. tá na 10ª colocação da Premier Mas o League. Bournemouth vinha bem, vinha uma sequência É. muito boa do Bournemouth, mas eu até fui olhar o elenco como um todo. Eu acho que o Flamengo tem mais opções pra mudar o jogo no banco do que o Bournemouth. É, eu vou no pior também. Votar Pior. contra o Bournemouth não dá crise não, né, João? Olha, pra mim é uma situação que é difícil, porque eu tava fazendo esse exercício na cabeça quando vocês falaram que a gente ia falar disso. Onde que eu colocaria o Flamengo na tabela? E eu justamente pensei que o Boto exagerou um pouco de falar 70%, mas talvez 50% eu até aceitaria. João. Então, talvez na metade da tabela é justamente Ali onde a tá. posição do Bournemouth, que tá em 10º É. e faz uma ótima temporada. Então, eu vou, só pra atrapalhar, eu vou botar o Bournemouth, hein? Tá bom. Ô, Pedro, volta aí rapidinho, vai. O Bournemouth é melhor ou pior que o Flamengo? Eu acho que melhor. Eu acho que melhor. Empatou. Empatou. Colocaria o Flamengo ali. Só se eu fosse colocar um 12º lugar pro Flamengo aí. E olhe lá, hein? Pior, Mas vamos pior. lá. É pior. É pior. Ô, Brentford. 11ª colocação, então aí a gente bota pior. 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 O Brighton. Brighton. Ih. Melhor. O Brighton João, é melhor. É melhor? Melhor. Aqui deu tudo melhor, João. Melhor que o Brentford? Eu aceito. Não. E que o Brighton? O Brighton é melhor que o Flamengo. O Brighton é melhor que o Flamengo. Tá. Desculpa. Tá bom. Ah, ok. E o Chelsea Chelsea? é melhor. Melhor. Chelsea é É melhor. melhor? É melhor. O Chelsea é melhor que o Flamengo, Pedro? Melhor. Essa daí não precisa de votação, não. Acho que Porque melhor. assim, e essa talvez não precise, mas é o único confronto que a gente vai ver. É, talvez A não essa ser aí. que os dois, que o City e que o Avance. Flamengo avancem e se encontrem mais pra frente, né? Uhum. Crystal Palace, Flamengo? Eu vou adiantar logo. Todos esses aí pior. Então vou... Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich e Leicester? Flamengo é melhor? Pra mim, sim. É porque a gente tá pegando o Ipswich, tá na Vai. 18ª, 19ª, 15º e o Crystal Palace em 12º. Então vamos adiantando. Boa. Pode João, ser? se você bom, tiver pode alguma ser, pode ser, objeção, vamos lá. algo que você dá um grito, tá? Tipo, não cometa essa loucura. Eu posso só dar Claro. um contexto rápido eu trouxe para vocês recentemente na ESPN uma matéria que eu fiz com o supercomputador da Opta aqui na Inglaterra, comparando, e eles comparam, né? Eles têm um ranking e várias maneiras de analisar, comparando os times brasileiros com o inglês é possível fazer. E nas estatísticas e análise deles, eles colocaram o Flamengo na 19ª colocação na Premier League, se você
comparar os times, pra gente ter uma ideia, né? Eu acho que eu colocaria o Flamengo um pouco acima, mas esse ranking feito com muita análise, colocaria em 19º. Computador Só acima dos 3 que serão rebaixados agora. Liverpool. Melhor. City melhor. Manchester City é melhor? Mesmo em crise? Melhor. United. United. Pior. Do que tá jogando agora. Se for falar de não tô hoje... falando de história. Não, tá? não, Agora, de pior. hoje. Agora o United é pior. Hoje eu acho que é pior. Ele e o Tottenham pior. Hoje. Ô Pedro, o Flamengo hoje é melhor que o Manchester United? Pois não. Sim, de jogo sim, isso daí sim, inegavelmente. Sim. Tá bom, a gente Pedro pode contundente. concordar com isso daí, apesar de às vezes parecer um sacrilégio, mas sim. Pedro foi contundente nessa, hein? Newcastle. Newcastle acabou de ser campeão. Melhor. Newcastle melhor. O Newcastle é melhor que o Flamengo. Melhor. Tá no E momento ótimo. o Forest também, pra mim, tá? Também acho. Também? Melhor. O João também acha, né, que o Nottingham Forest é melhor, né, João? Pela fase atual, sim. Tá em 3º na Premier League, então é impressionante o que vem fazendo. Southampton. Pior. Pior? É o pior. E o Tottenham, hein? Muito pior. O Tottenham é muito pior que o Flamengo? Muito pior não, mas atualmente tá pior. Deixa o Não, Senise. é que a gente tem um delay aqui. O dele era do Southampton. Eu tinha falado eu tava respondendo do Southampton, mas o Tottenham tá muito mal também, hein? Eu acho que o Flamengo ganharia fácil do Tottenham. nesse E momento. assim, o Tottenham acho que até tem um time melhor, mas tá muito mal. Tá mal. Cara, o West Ham eu tenho dúvida porque ele melhorou com o Graham Potter agora. Os dois eu voto pior. Os dois são piores? Deixa o Donkey... O Wolverhampton eu concordo, não tem jogado bem. O West Ham eu tenho muitas dúvidas pela melhora recente. Eu até colocaria melhor que nesse momento. O Wolverhampton do Vitor Pereira. Vitor Pereira teve um bom início, Matheus mas Cunha, depois... João Gomes e companhia. Tá, então, e o West Ham é pior ou é melhor, João? Mas é difícil, eu acho. Essa é difícil. É? Tá bom. Então vamos ver se 6... Tem bons jogadores. Olha, o Paquetá tem jogadores bons, né, cara? Tá bom. Quantos... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 8. Ah, então não deu. Deu 80%. Não. Ao contrário. Não, deu 60%. É o contrário. Ele seria nono. Isso. Ficou mais perto, então, da ideia do João, Eu tô de acordo com o João. de Ali. 50%, do que do Boto de 70%. Tô muito de acordo com o que o João falou no É começo. isso? Isso aí. E isso porque o United e o Tottenham que não deveriam estar do lado de lá, né? Estão. Senão Estão. daria metade. Isso aí. Tá bom. Tá vendo? Não doeu, né? Não. Bruno, Até eu viralizar o print. Exato. Aí Esse precisa é encerrar. embora, João. Mari. 1 da tarde. Esse é o Dói ponto. depois. Dói no print, tá certo. Alguma Tchau, objeção, gente. Pedro, ou podemos ir embora? Não, tá feito. Vamos lá, vamos ver os prints agora e apanhar bastante nas redes, tá Não, não vai tranquilo. não. Nação tá com a gente. Goodbye. See you later. Segunda-feira a gente volta com o Sport Center. Beijo, turma. Obrigada pela audiência mais uma semana. Então tá aí, galera. E aí, você concorda, você discorda, né, dessa votação? E aí, Flamengo é melhor do que 70% dos times da Premier League? 50%? Você viu lá que o analista falou, ó, se o Boto falasse 50%, eu até aceitaria. E aí, galera, a gente tá falando da melhor liga do mundo. Estamos falando de um clube sul-americano, né, que opera aqui com dinheiro 6 vezes, né, menor do que os clubes que operam lá. Então, é lógico que isso acaba fazendo muita diferença. Mas tem jogo, o Flamengo tem time, né? Tem time ali pra encarar. E você viu, né? Grandes clubes, né? Você viu que colocaram o Manchester, né? No momento atual, tá? Falando não da história, ou até, né? Apesar que história, né? Eu acho que o Flamengo tem uma história mundial, né? O Flamengo não deixa a desejar pra clube nenhum no mundo. E aí, como história, é incrível. Tá, mas você vê que eles colocaram o Flamengo hoje jogando um futebol melhor que o do Manchester, melhor do que vários times ali também considerados, né? Que outrora estavam voando aí nas grandes ligas, como o Tottenham, né? Por exemplo. Então, tem jogo, né, galera? Tem jogo. Esse Mundial de Clubes vai revelar muito do que são os clubes sul-americanos frente aos clubes europeus, tá? E aí eu digo, né, porque até lá vai dar tempo de se preparar, vai dar tempo dos jogadores chegarem em alta performance e aí vamos ver, né, até onde os brasileiros vão chegar, tá? Esperamos que chegue, né, o mais longe possível nessa competição. Lembrando que na Copa do Mundo, ninguém colocava ali o Marrocos, né, para chegar onde chegou. Foi a surpresa, então tudo pode acontecer, é futebol, né? E futebol a gente sabe que
tudo pode acontecer. Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui, ó, na descrição desse vídeo, como forma de crédito. Agora vem comigo e deixa o like, botãozinho do dedinho pra cima, paga nada, é 0800. É só você clicar nesse botãozinho aí, você vai estar ajudando demais o crescimento do nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sino, que daqui a pouco eu tô voltando, trazendo mais notícias, informações, debates e análise, tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais amado e mais querido, que inclusive ganhou 3 dias de folga. Vou nessa, saudações, fui!